Olá, profissionais de RH que buscam dominar o RH na prática, conhecer o ciclo de gestão de pessoas e se tornar um profissional reconhecido e valorizado na área. Estou aqui para trazer mais uma aula para vocês, né? Essa aula que vai te dar o boost, a bússola, né? O mapa para você se tornar um profissional de sucesso que você tanto merece. É, e aí, gente, a gente vai trazer um tema interessante, importantíssimo aí para o dia a dia do RH, né? Que é sobre o diagnóstico e o plano de ação de RH, né? Aqui a gente vai trazer, né? Eu vou trazer um guia essencial para você começar o RH do jeito certo, né? Para você implementar os recursos humanos na sua empresa, né? E você conseguir implementar área por área, é muito importante que você comece com o diagnóstico. Mas antes de começar aí o conteúdo, eu preciso me apresentar, né? Eu sou Nayara Sanches, eu sou especialista em gestão de pessoas, né? E a minha missão aqui é fazer com que você, profissional de RH, se torne um profissional valorizado e reconhecido aí na empresa que você atue, que você consiga boas oportunidades, que você consiga a promoção que você tanto merece aí dentro do recursos humanos, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Mas antes eu queria entender, né? Saber se você se sente perdido no RH, né? Se você tem muitas ideias, você não sabe como transformar essas ideias, né? Em ações que gerem resultados. Ou talvez você precise ter uma clareza para estruturar os seus processos na empresa, né? Se você busca um caminho claro para o sucesso, né, para implementar o RH, aqui você vai encontrar respostas importantes. Então, na minha vida profissional, né, ela acelerou significativamente depois que eu criei um diagnóstico, uma estrutura de um plano de ação baseado no ciclo de gestão de pessoas, para que eu conseguisse, de uma forma sistemática, implementar todas as áreas do RH, todos os processos do RH, porque o RH ele é complexo, né? Ele é grande, ele tem muitas áreas, né? E dentro de suas macro áreas, elas têm seus subsistemas que se conectam entre si, né? Então, quando você consegue criar esse plano de ação estruturado, fazendo com que essas áreas se conectem, fica muito mais organizado, né? Você consegue ter uma técnica, um planejamento estruturado para que você consiga organizar, né? E implementar o seu RH. Então, o diagnóstico é uma etapa fundamental, né, para você que é profissional de recursos humanos, para você identificar onde está o seu recursos humanos, né? E aí, com ele, você consegue traçar uma rota e criar prioridades, né? Saber exatamente qual é a área do RH que você vai fazer primeiro, né? Então, o diagnóstico é importante para você identificar os pontos fortes do seu RH e quais as oportunidades de melhoria que existem dentro do seu recursos humanos, né? Então, com o diagnóstico bem feito, não precisa ser nada complexo, né? E por isso que eu estou aqui, para simplificar a sua vida, né? Você consegue priorizar as ações mais importantes, né? E assim você consegue se tornar mais estratégico. O diagnóstico é uma ferramenta do RH que vai fazer você se tornar evidente, né? Na empresa que você atua, né? Você vai ser uma referência aí, né? E aí você vai conseguir otimizar o ciclo de gestão de pessoas na sua organização, né? Assim, você vai aos poucos criando um RH de impacto, eficiente, né? E tornando um parceiro estratégico do negócio, né? Mas o diagnóstico, de forma alguma, é um processo burocrático, né? E demorado, né? Para que vai te paralisar, né? E não é só apenas preencher formulários, né? E aí trazer aquele formulário gigante para as pessoas preencherem, né? Você mesmo, do RH, preencher. E também não é uma ferramenta para responsabilizar ninguém, né? Porque às vezes a gente tem medo de fazer um diagnóstico e achar que ele vai ficar vulnerável, né, frente aos resultados que esse diagnóstico apresentar, né?
Não, ele não é um rótulo, né, para que responsabilize ninguém, né, mas muito pelo contrário, ele é uma ferramenta para trazer as mudanças importantes e mais ágeis para dentro do recursos humanos, né? Vai trazer um resultado mais rápido para você e para a área de recursos humanos. Então, é uma oportunidade, né, aprender sobre o diagnóstico organizacional, porque ele vai conseguir fazer com que você tenha um plano de ação, né, e aí ser reconhecido no RH e você vai, né, conseguir transformando a realidade do RH, você vai conseguir transformar também a sua carreira e sair um pouco do operacional. Então, o diagnóstico, ele é a primeira, vamos dizer, a primeira ferramenta que ela é mais estratégica, né? Porque você está numa posição mais de consultor ali, analista, né? Mesmo que você seja um assistente, né, e está iniciando a carreira, você trazer essa opção de diagnóstico vai realmente te trazer uma visibilidade, né? E aí uma confiança maior para tomada de decisão estratégicas, né, em relação a recursos humanos, né? E aí vai te tornar, vai ter um caminho mais rápido para você, principalmente ser um RH generalista, né? Hoje o RH generalista, ele é uma posição muito procurada pelo mercado, porque o recursos humanos ele é muito extenso, como eu falei, né? Então, as pessoas que são especialistas, elas sabem só de um subsistema. Então, quando a gente sabe, vai, né, como de uma forma conectada a todas as áreas, isso é muito um diferencial muito grande no mercado, porque poucos profissionais sabem todas as áreas, né? Então, se você conseguir conhecer todos os subsistemas, você vai ser um profissional generalista e desejado pelo mercado, principalmente para implementar recursos humanos, né? Porque muitas empresas não têm o RH, né? Empresas menores que estão crescendo, empresas que estão grandes, mas precisam de estruturar. Então, existe muita oportunidade no mercado para que de trabalho, né? De trabalhos consultivos, né? Analíticos, para que você até de liderança, para que você consiga implementar, né? Aí se você acha que o fazer um diagnóstico vai te tomar um tempo, né? Que você não tem tempo, que você é muito operacional, né? Eu tenho muitas vagas para fechar, né? Eu já estou sobrecarregada. Agora você está me falando para fazer um plano de ação, né? Não, o plano de ação, ele, muito pelo contrário, né? Ele vai otimizar o seu trabalho, né? Ele vai trazer uma eficiência agora no presente, para que no futuro você colha esses frutos, né? É como se você estivesse planejando uma viagem antes de pegar a estrada, né? E aí você fala assim, eu vou, antes de chegar lá na praia, eu vou passar no, vou parar para almoçar, eu vou abastecer o carro, né? Eu vou arrumar minha mala, enfim, é a mesma coisa, né? Fazendo essa analogia aí, para viagem eu vou precisar disso, né? Se for para a praia eu vou ter que ter um biquíni, não posso esquecer da minha canga bonita que eu comprei, enfim. É, em relação ao diagnóstico e ao plano de ação, né, é a mesma coisa, né? Então você se antecede na sua viagem, na sua jornada do RH para tornar ela melhor ainda, né? Mais atraente, mais produtiva, né? Que você curta mais essa viagem, essa jornada, né? E aí a gente acha também, né? Outra questão que me trazem às vezes é que você precisa de experiência para fazer um diagnóstico, né? Que é uma coisa muito complexa de fazer, que isso é muito estratégico, só líderes de RH, né? O analista sênior consegue fazer o diagnóstico. Essa é uma crença comum, né? Mas a verdade é que um diagnóstico, né, e um plano de ação vão fazer com que você acelere a sua experiência na prática, né? Então, você não precisa ser um expert para fazer um diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é uma ferramenta, né? Que eu consigo te oferecer com um passo a passo, que se você seguir, você consegue construí-lo, né? E implementar dentro da sua empresa de uma forma simples e prática, né? E aí, você implementando um diagnóstico, é uma nova experiência, né?
E aí, enfim, a partir do momento que você enfrenta um desafio, você adquire novas experiências e cresce, né, na sua carreira, né? E aí outra questão que vem, né, na nossa cabeça, né, os obstáculos que a gente costuma colocar para si, né, é que a gente acha que a gente estabeleceu um plano de ação e aí que a gente não vai conseguir implantar todas as, as ações que a gente estabeleceu no diagnóstico. E aí, um segredo que eu te conto é que o diagnóstico quem faz é você e quem estabelece todos os prazos e prioridades também é você, né? Quem é o protagonista do diagnóstico é o profissional do RH, né? Não, dentro de uma organização, é, a pessoa que mais sabe do RH é você mesmo que você não sabe nada. Interessante isso, né? Então, mesmo que você não saiba nada, você é a referência dos recursos humanos, né? Você que é um assistente de RH, né, está numa empresa pequena, só tem você, né? Não sei nada de RH. Você é a pessoa que mais sabe do RH. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando isso? Porque quando você constrói um diagnóstico organizacional, ninguém vai te pedir isso, né? Porque as pessoas que são da sua empresa, o dono da empresa, o líder da empresa, não sabe desse diagnóstico, né? Então, você trazer esse diagnóstico para a organização é, é, é uma novidade, né? Então, olha como que isso vai te tornar um destaque aí na sua organização, né? E o diagnóstico é um ponto de partida, né? Para que você consiga implementar o RH de uma forma mais prática, né? E ele precisa ser feito com metas realistas, acompanhamento contínuo, tem que ser mensurável, tem que fazer sentido para a sua empresa, né? E mesmo que você comece de forma pequena e simples, né? Sempre é possível ajustar a rota, né? Então, não é um diagnóstico, um plano de ação, ele não é algo escrito em pedra, né? Ele é algo que você pode sempre revisando, né? Atualizando, né? E adaptando conforme a sua rotina, né? Então, tô lá, não consegui implementar certa ação por algum motivo específico, né? Eu reviso e coloco outro prazo, né? Eu reviso aquela ação e às vezes melhora aquela ação que eu coloquei para que eu possa estabelecer. A questão do plano de ação, do diagnóstico do plano de ação é a consistência, né? Nunca desista. Começou a fazer, né? Continue até você conseguir implantar tudo que você estabeleceu, né? E aí, um jeito errado de abordar, né, o diagnóstico, né, e o plano de ação é fazê-lo de uma forma superficial, né? E apenas por obrigação, né? Então, é a mesma coisa que você construir uma casa, tem que olhar a toda a planta, o terreno, fazer um projeto, né, arquitetônico, né? Enfim, você fazer a base, né? Essa tecnologia sensacional, porque faz todo sentido estruturar, né, os alicerces aí do seu RH, né? Então, quando a gente vem com técnica, né, e a gente vem aqui, né, eu venho para te ensinar como fazer esse diagnóstico, esse plano de ação da forma correta, você sai do achismo e começa a vir com uma segurança, com dados concretos, né, com alguém aí, né, te dando suporte, né, dando dicas aí de como você vai construir esse diagnóstico e você não pode fazer todas as mudanças de uma vez, sem priorizar, como eu falei antes, né? É, e também a gente foca às vezes só nos problemas, né? Então, às vezes, sua empresa não tem nada de RH, né? Né? E aí a gente vai focar em fazer aquela parte mais difícil, né? Não precisa, né? Então, às vezes você pode focar em começar a melhorar o seu recrutamento e seleção, né? Fazer um processo de integração, né? Coisas mais simples para que você não gaste energia com ações de alto impacto ou que gerem um orçamento muito alto, né? E aí, o jeito, né, correto de fazer é você seguir um plano de ação estruturado, né? E como
você faz um diagnóstico de gestão de pessoas, né, na sua empresa, na prática, né? Você começa fazendo um autodiagnóstico da sua área, né, do RH, né? E ali, esse diagnóstico, né, a gente tem um modelo pronto, né, de diagnóstico simples para que você pergunte em relação a cada macrosistema e se seus subsistemas, né, estão implantados ou não, se estão implantados, estão tendo o efeito, né, e o resultado esperado, né? E ali você vai conseguir identificar através dessa pesquisa estruturada que você mesmo responde, mas você pode também convidar os líderes da sua empresa, ou o próprio dono da sua empresa a responder. Você vai perguntar em relação ao ingresso, a estrutura organizacional, né, a compensação, o desenvolvimento da comunicação interna, perguntas direcionadas para cada subsistema, né, esses macro subsistemas do ciclo de gestão de pessoas. E aí, com esse modelo você consegue, depois, com as respostas, criar relatórios e apresentações dos resultados que você trouxe, né, do que esse diagnóstico trouxe, e com ele você já consegue trazer as priorizações, né? E aí, depois de fazer o diagnóstico, né, você faz essa priorização e um plano de ação, que a gente também tem modelos prontos aqui, né, um modelo específico pronto, na verdade, com um plano de ação dividido nas macro áreas do RH, que é o ingresso, estrutura organizacional, compensação, desenvolvimento e comunicação interna. Então, em cada área, a gente tem um plano de ação para elas, né? Dentro do ingresso, vai ter o recrutamento, seleção, integração, né? Dentro da estrutura, o organograma da empresa, descrição de cargo, arquitetura de cargo, enfim, todos os subsistemas relacionados às macro áreas. E ali a ideia é que você foque nas que você vai ter mais facilidade para você implementar dentro da sua empresa, né? Normalmente são a área de ingresso, é a área mais fácil de implementar, né? Porque é algo que provavelmente você já tem experiência. Mas se você não tem experiência, não tem problema, né? Porque normalmente os profissionais de RH, eles começam dentro do ingresso, né? Começam fazendo seleção, recrutamento e seleção, né? E aí, possivelmente, é uma área que, de primeiro momento, né? É uma área que pode ser melhorada de uma forma mais fácil, né? E aí, você vai focar, como eu falei antes, nas ações de maior impacto que tenham um menor esforço, né? E você tem uma técnica, né, para você criar um plano de ação, que é a técnica SMART, né? Que são ações específicas, elas precisam ser mensuráveis, atingíveis e relevantes e temporizáveis, né? Então, quanto mais você vai especificar essa ação, né, mais clara ela vai ficar, né? Mensurável no sentido de que você consegue identificar que ela foi implementada, né? E ela tem que ser atingível, né? Ela tem que ser realmente atingível. Elas precisam de ser relevantes e temporizáveis. Quanto tempo? Qual é o prazo real que eu vou entregar aquela ação? Né? Então, vou dar um exemplo, né? Em relação ao recrutamento, a gente divide recrutamento e seleção separado, né? Então, na minha empresa, eu não tenho nada relacionado a recrutamento pensando em mercado, né? Pensando na implementação de um recrutamento profissional, né? Então, a ação é você começar a criar um fluxo, né, de recrutamento e seleção, né? Então, começando o recrutamento, ele começa com um processo de aprovação da vaga, né? Então, inicie, por exemplo, criando um formulário de solicitação de vaga. Viu como é que a ação ela ficou detalhada, específica, né? Então, dentro do seu processo de recrutamento, uma primeira ação, por exemplo, é uma solicitação, criar um formulário de solicitação de vaga, né? Que a gente também tem formulários aqui prontos, né? Para facilitar. Eu lembro da minha época que eu suava, né? Para poder achar formulários, né? Que me atendiam e eles eram complexos, né? Hoje a gente pode fazer isso tudo no Google Forms, né, de uma forma mais automatizada, não precisa de sistema, né, gastar com sistema nem nada, então a gente consegue fazer tudo dentro do Google Forms,
Até o processo de aprovação é possível fazer por lá, né? Então, ali é uma ação específica, né? Você consegue mensurar, né? E aí o plano de ação, ele é o seu direcionador. Então, você terminou, colocou o prazo, né? Fez aquela ação, você coloca como realizado. E assim sucessivamente, né? Então, vamos falar, por exemplo, de outra ação dentro da compensação, né? A estrutura organizacional, é, a revisão da identidade organizacional. Então, visite, né? Verifique se a sua empresa tem visão, missão e valores. Se não tiver, né? Fomente isso junto ao dono, né? Puxe dele, né? Para que ele estude sobre isso, né? E você, junto a ele, consiga trazer reflexões para poder montar, né? Uma identidade, uma cultura organizacional, né? Atrativa para todo mundo, né? Descrição de cargo também, né? É outra também, uma ação mais específica e mensurável que você consegue colocar dentro do seu plano de ação, mas para ela se tornar, né, ainda mais específica, eu uso muito o termo explodir a ação. Então, por exemplo, criar todas as descrições de cargos da minha empresa, né? Aí eu vou explodir a ação. Criar a descrição de cargos da área comercial, né? Criar as descrições de cargos da área administrativa, né? Criar as descrições de cargos do RH. Então, quanto mais no detalhe, mais fácil vai ser você conseguir, para você construir esse plano de ação e depois fazer com que essas atividades sejam realizadas, né? Então, né, essa planilha, né, a gente tem ela, né, esse modelo padrão, né, e ela é muito fácil de utilizar e prática, né, para que com você no seu dia a dia você consiga, aos pouquinhos, implementar o seu RH, né, enfim, fazer tudo que você deseja aí para melhorar o seu RH, lembrando que isso, né, ele é para que você, profissional de RH, né, tá lá no RH, nós tô, ou tá há muito tempo, ou entrando, né, agora, acelere a sua carreira, né, dentro dos recursos humanos e seja uma referência. Eu tenho certeza que uma ferramenta de diagnóstico, né, e plano de ação de RH vai te destacar como profissional e vai fazer toda a diferença na sua carreira dentro da sua empresa. Pode ser que talvez você não consiga promoção dentro da empresa que você está, às vezes por ela ser pequena, né, enfim, às vezes não tem oportunidade, mas você vai ter mais segurança e com certeza vai conseguir oportunidades, né, melhores em outros locais, né? E aí, gente, eu já expliquei, né, que com essa ferramenta prática você vai conseguir realmente ter uma noção assim bem mais clara das áreas de RH, né, de todas as áreas e de pequenas ações que você pode implementar, né? E aí, uma dica que eu dou, né, para você que está assistindo essa aula aqui, que você faça o diagnóstico, né, da sua empresa, né? Escolha um subsistema, depois que você fez esse diagnóstico, escolha um subsistema, vai olhar no diagnóstico que você fez. Se você não quiser fazer o diagnóstico perguntando, né, para líderes ou para o dono da empresa, não tem problema, você mesmo faz esse autodiagnóstico. E através dele, você identifica ali os pontos fortes né, da sua empresa e os que precisam de mais atenção, né? E aí, depois que você fizer isso, você vai identificar, né, quais ações que você pode fazer de acordo com aquele resultado, né? Os 3 pontos fortes e 3 oportunidades de melhoria nesse subsistema. E aí, a partir daí, você cria as pequenas ações, né, que você pode implementar dentro do prazo que faça sentido para você, né? Então, estou muito sobrecarregado, então eu vou escolher ali algo que eu consiga implementar e, de novo, né? É algo que é do profissional de RH, então ninguém vai interferir nisso, né? Então é algo que é uma ferramenta que vai te ajudar
em relação, em relação à sua organização dos recursos humanos, né? Então, eu já dei algumas dicas aí, quais ações você pode fazer em relação ao recrutamento. Você pode fazer dentro de seleção também, por exemplo, né? Criar processos de entrevista, né? Então, por exemplo, o RH faz a sua entrevista, né? Primeiro você criou o currículo, depois você foi lá e criou e você fez uma entrevista de triagem, envolver esses líderes para fazer entrevista. Beleza, aí no tópico entrevista. É, os seus líderes, por exemplo, às vezes não sabem fazer entrevista, não é uma cultura da sua empresa ainda, né? Porque ainda é muito jovem. Então você vai ter que chamar esses líderes e explicar para eles, né, como que faz uma entrevista. Então lá na sua ação você vai ter que colocar lá, treinar os líderes para realizar as entrevistas do time, né, das vagas que são do time dele. Processo de integração, né? Não tem um processo de integração, então criar uma apresentação institucional simples, não precisa ser nada difícil da sua empresa, né? E aí estudar história, né? Tudo que você possa fazer para construir. A gente tem modelos também de integração que orientam e ajudam demais. Só você preencher ali que você consegue criar seu treinamento de integração, que é o onboard, né? Enfim, diversas áreas, né? Por exemplo, na área da comunicação interna, né? É, criar campanhas de endomarketing, né? É, como é que chama, gente? Calendário colorido, né? Que são as datas do ano, né? Então, estabelecer campanhas simples, né? Durante o ano todo, né? Fazer esse planejamento. Pesquisa de clima, dentro da pesquisa de clima, quais as ações que você vai fazer para conseguir construir uma pesquisa de clima? Enfim, você sempre vai pensar no macro e você vai explodir todas as ações de cada macro área de forma menorzinha, né? Para que você não se assuste e achar que aquilo é muito grande, que você não vai conseguir. E de pouquinho em pouquinho, aquilo vai sendo criado, vai sendo entregue e você vai conseguir, né, aprender, né? Aprender sobre o RH e aprender de uma forma prática e simples, né? Para mim, o aprendizado ele é a melhor forma que tem, ele é na prática, né? E melhor ainda se você puder ter alguém te dando esse suporte aí para que você consiga implementar o recursos humanos. Eu tenho uma frase, né, que eu falo muito, né, e ela me ajudou a construir, né, implementar o RH, implementar os RHs por aí, que é o futuro que fazemos hoje, né? Lembre-se que a jornada do recursos humanos, ela começa hoje, né? E ela nunca vai terminar no sentido que a gente está sempre em construção, sempre crescendo, sempre aprendendo, né? E aí, isso aqui, se você faz hoje, né, um pouquinho hoje, ela vai te aproximar do seu objetivo, né? Vai te aproximar cada vez mais do seu objetivo, que é ser um profissional de RH valorizado, né? Valorizado, reconhecido, bem remunerado, né, e estratégico no sentido de estar ali na pauta das decisões, né, de entenderem que o RH, né, que você como RH é uma pessoa importante para a empresa, né, enfim. Finalizando esse conteúdo, né, essa aula, eu espero que vocês tenham gostado, né, se você gostou do conteúdo, né, dá um joinha, né, dá um like. E se você quiser o material, né, que é o diagnóstico, né, do RH, do autodiagnóstico, né, é, faz um comentário aqui que a gente manda para você, tá bom? Tchau, até o próximo conteúdo.